Fala galerinha, Marcelo Ferreira galera. Hoje eu vou seguir o cronograma, seguir a nossa grade aí no curso. Ontem eu falei de linhas de tendência, expliquei toda a minha teoria em expansão sobre linhas de tendência. Eu acredito que deu para clarear bastante aí as dúvidas que muitas pessoas tinham aí sobre linhas de tendência. Muitas pessoas me enviam muitas perguntas diariamente. E eu acho que eu consegui ser bem claro na aula de ontem. Hoje, na continuação da aula, eu vou falar sobre suportes e resistências, ok? Este é um curso de Price Action, é um curso de análise gráfica, tem muita diferença entre análise gráfica e análise técnica. A análise técnica é quando eu faço isso aqui, eu coloco alguns indicadores. No caso aqui, eu estou utilizando apenas um oscilador de tendência, o RSI. Para quem quiser acompanhar algumas aulas de indicadores, as aulas estão lá no curso 1.0, onde eu ensinei bastante coisas realmente sobre indicadores. E a ideia da aula de hoje e a ideia desse curso é seguir na parte realmente mais gráfica, no preço. Legal? É o curso 2.0 atualizado. Hoje eu vou falar para vocês, eu vou ensinar, eu vou apresentar aqui uma prática sobre suporte e resistência. É um ponto bastante meu. Esse curso não é uma regra que tem por aí no mercado, não é algo um pouco diferente do que vocês estão acostumados por aí, porque eu estou colocando muito da minha técnica pessoal em cada situação de mercado. E a ideia do curso é realmente não passar em si apenas uma estratégia, mas ajudá-los a pensar e ajudá-los a estar prontos para qualquer situação, porque na minha opinião, geralmente o mercado não é aquela coisa de seguir uma regra, seguir um indicador e esperar aquele sinalzinho para você efetuar a compra ou venda, e sim se adaptar a qualquer quadro e situação em que o mercado lhe mostra. E hoje eu vou falar aqui de suportes e resistência. Será uma aula bem breve, vai ser uma aula bem clara e vai ser uma aula para encerrar aí essa primeira parte, onde eu expliquei sobre linhas de tendência, e agora nessa segunda fase explicando sobre suportes e resistências, ok? Antes eu vou deixar aquele recadinho de sempre para quem quiser continuar acompanhando o curso e tirar as dúvidas, interagir com o pessoal do curso, ver os feedbacks. Realmente eu tenho recebido bastante feedbacks positivos aí no meu grupo. Isso é muito bacana, realmente um reconhecimento muito legal da galera. Queria agradecer a todos aí pelos feeds, a todos pelo carinho, Então é sempre muito motivador e sempre uma gasolina realmente aí, todos os feedbacks positivos que vocês me enviam. O grupo Forex para iniciantes hoje batendo mais ou menos aí quase 8.000 membros, 7.800 membros, agora 7.805, acabei de aceitar aqui mais um, 7.806. Então, é um grupo hoje com bastante pessoas, com bastante alunos, É um grupo onde nós postamos as entradas, é um grupo onde você pode vir aqui em arquivos, E você pode baixar livros, baixar PDFs, baixar aqui indicadores, robôs, planilhas, enfim, tem aqui um conteúdo bem bacana aqui em arquivos. Vocês podem também interagir com o pessoal, tirando as suas dúvidas, enviando dúvidas. Eu, na medida do possível, acabo respondendo todo mundo, e vocês também podem acompanhar todas as postagens do curso por aqui. Vocês podem também me adicionar, Marcelo Ferreira, aqui no Facebook, é o meu perfil pessoal também. Agora chegando a mais ou menos 4.000 seguidores, e daqui a pouco essa página aqui vai ter que virar uma fanpage. Mas vai continuar a mesma coisa aí, vocês vão continuar mandando mensagem para mim, eu vou continuar conseguindo responder a todos. Então a única coisa que vai mudar aqui de uma coisa para outra é que daqui a pouco eu vou ter que transformar essa página em uma fanpage, porque eu vou chegar aqui facilmente daqui a pouco nos 5.000 seguidores, e daqui a pouco eu não consigo mais adicionar ninguém. Então daqui a pouco vocês conseguem, basta curtir a página, que vocês vão aí conseguir ainda manter contato comigo por mensagem, por inbox. Por enquanto ainda estou deixando ativo aqui o Facebook, está no perfil. Então é uma boa oportunidade aí de vocês seguirem as minhas entradas e seguirem as minhas aulas. Legal? Vocês podem acompanhar também tudo pelo meu site, como eu mencionei nas aulas anteriores. Hoje eu vou falar sobre um assunto aqui que eu acho muito importante no mercado Forex, e muitas pessoas têm dificuldade, apesar de ser um assunto muito simples, uma técnica muito simples. Eu vou falar sobre suporte e resistências. O que seria suporte e resistências? Vamos primeiro exemplificar isso. Como encontrar as principais regiões de suporte e resistência no gráfico, e como você pode, a partir de hoje, utilizar isso a seu favor aí no dia a dia. A primeira coisa que você deve levar em consideração é entender, é óbvio, o que seria um suporte e o que seria uma resistência.
Preço chegando na região aqui do topo, né? Você pega um preço dentro de um canal e provavelmente ele vai testar sempre a mesma região e voltar, sempre a mesma região e voltar. Eu ensinei isso nas aulas anteriores, né? Quando ele volta e testa o canal acima, isso aqui é o que nós chamamos de resistência, ok? Quando ele volta aqui, volta a testar aí o canalzinho abaixo, né? É o que nós chamamos aqui embaixo de suporte. Então você tem a resistência e você tem abaixo um suporte. Em uma resistência nós ligamos os principais topos e em um suporte nós ligamos os principais fundos. Suporte e resistência pode acontecer num canal de alta, num canal de baixo. Nem sempre você vai encontrar suporte e resistência apenas em mercado consolidado. Elas acontecem o tempo todo, né? O tempo todo acontecem aí as regiões de suporte e resistência. E hoje eu vou praticamente aqui mostrar alguns pontos que vocês devem se atentar aí para conseguir melhorar as negociações aí no dia a dia e melhorar o desempenho de vocês aí diariamente, e é lógico, aos poucos, né, gradativamente. Entendendo o que seria um suporte e uma resistência, vamos entender como que você vai começar a identificar isso no gráfico. Geralmente, né, quando eu vou traçar o meu estudo, que vocês percebem lá, o estudo de domingo, né, o mercado geralmente abrindo lá no domingo, antes da abertura do mercado, geralmente eu faço um estudo muito amplo do gráfico maior para o gráfico menor. Como vocês viram na aula de ontem, se eu pegar para operar uma tendência, quando eu vou operar uma tendência, geralmente eu não ligo muito para o time. Se eu pegar M15, eu vou seguir a regra do M15, se eu pegar um M5 também, então eu vou operar gradativamente esse time. Eu gosto muito de utilizar suporte e resistências simplesmente para encontrar as principais regiões negociáveis para aquela semana. Ou seja, eu filtro do gráfico os principais pontos de suporte e resistência do gráfico maior para o gráfico menor. Geralmente eu começo do diário H4, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, até 1 minuto. Posso utilizar mensal ou semanal? Posso, mas eu utilizo muito mais aí do diário para frente, ok? Então, geralmente, o que eu vou utilizar? Os principais pontos como regiões negociáveis. Vamos ver aqui no GBP-USD como que eu começaria a semana, marcando um estudo, né, dos principais pontos de regiões de suporte e resistências. Primeiramente, eu chegaria no gráfico diário, né, e totalmente aqui você consegue perceber esse ponto. Ó. Isso aqui para mim é um agrupamento, né, um padrão de agrupamento. Eu opero muito esses padrões de agrupamento. O que seria um padrão de agrupamento? Quando você vê pelo menos, né, essa região aqui, entre no mínimo 5 candles, depois de uma tendência de alta, por exemplo, lá em cima você percebe o mercado fazendo isso aqui, ó, praticamente se agrupando em candles pequenos. Ele se agrupa, se agrupa, se agrupa e depois ele perde a mínima e a gente entra no rompimento da mínima com stop lá no topo. Essa é uma operação de agrupamento, né? Quando vocês percebem esse agrupamento, geralmente é o tipo de entrada que eu gosto muito de fazer. E isso serve para qualquer time, né? Aqui no gráfico do GBP-USD, vocês percebem que começou um agrupamento aqui, o mercado começou a subir aos poucos. Então qual é o tipo de informação que eu tenho nessa região? É óbvio que eu vou pegar aqui a minha linha, vou marcar aqui a minha primeira região de resistência. Ó. Essa é a máxima de resistência para mim. Mais ou menos aqui por volta de 1,44,133. E eu percebo também que tem um canal vago aqui. Ó. Esse aqui é um suporte. Percebe que ó, nós tínhamos aqui um suporte. Ó, né? O suporte foi perdido e esse mesmo suporte agora vai servir de resistência. Então 1,48,866 é uma referência que eu tenho aí para a semana também. Se o preço perder 1,44,133, provavelmente existe uma grande possibilidade dele buscar aí 1,48,66866. Legal? Outro nível que eu tenho também seria esse nível aqui de suporte. Ó. Então a partir daqui eu tenho um nível de suporte. Então preste atenção, né? Eu tenho um suporte em 1,40,261. Pronto, eu já encontrei para mim, na minha opinião, os 3 principais níveis que eu preciso para negociar durante a semana. Isso é o que eu chamo de região negociável. São os principais pontos da semana. Ou seja, o preço chegando em alguma região favorável, provavelmente você vai ter alguma chance, né, de buscar alguma estratégia dentro do seu quadro e dentro do seu setup. Ok?
Costumo falar que geralmente no mercado, você não vai operar uma estratégia em cima, a gente opera a região, né? O preço chega numa região e ali provavelmente vai acontecer algo importante. Então esse é o canal de referência que você tem para a semana. Como eu falo, o curso em si, algumas pessoas acabam confundindo. Mas você opera isso, opera aquilo? Lembrando, eu estou no mercado há 16 anos, né? Muito diferente da maioria, não querendo falar demais, mas muito diferente da maioria. O que eu vejo? A maioria opera uma estratégia ou outra. Eu opero de tudo, galera. Eu opero de tudo. E o curso, isso não quer dizer que você também tenha que operar de tudo. Comecem a filtrar aos poucos cada informação que eu vou passando e aos poucos vocês vão se adaptando. Com o tempo, né, e com a técnica e com a experiência do dia a dia, vocês aos poucos também vão chegar lá na frente operando de tudo. Vocês vão ser capazes de olhar para um gráfico e praticamente a partir daí começar a entender para onde o mercado está indo e começar a fazer as operações com consciência. Só que essa questão de operar de tudo, esse acúmulo de informação, né, geralmente pode prejudicar muitas pessoas. Então por isso que eu alerto, por mais que eu vou mostrando muitas técnicas, comecem aos poucos, né? Então eu opero isso dependendo da situação, opero com uma média, opero com RSI, eu posso operar uma linha de tendência, um canal, uma continuação de tendência, rompimento, eu opero de tudo, eu opero o que o mercado me mostra. Então quando o mercado abre durante a semana, eu começo a traçar aqui os meus principais estudos e começo a ver as principais possibilidades e como eu vou me portar quando o preço chega naquela região. Legal? Então isso é uma possibilidade. Preço chegando a romper 1,44,103, provavelmente ele pode buscar aí 1,48,866, ok? E testando aqui abaixo, ele vai poder buscar 1,40,691. Perdendo aqui, se ele perder 1,40,691, aí sim entra a minha expansão nesse caso, né? Por que que entra? Porque aqui seria uma operação de continuação de tendência. Você tem dois pontos para operar nessa região. A primeira chance que você tem de operar nessa região, que é o que eu chamo de negociação um pouco mais arriscada, um pouco mais agressiva, só que esse tipo de operação vai colocar você em um stop mais barato, seria o que? Aguardar um padrão de candle nessa região, porque na verdade isso aqui é o que nós chamamos de pullback. Você percebe que o preço está em queda, né? Ele vem formando topos mais baixos que os topos anteriores, e quando ele perde esse fundo, ó, ele perdeu esse fundo aqui, ó, ele faz um movimento de correção. E esse movimento de correção é o que nós chamamos de pullback, ok? Esse aqui é o famoso pullback. Então esse pullback deve ser confirmado. Se qualquer padrão de candle de baixa que formar aqui, você pode efetuar uma venda perdendo esse agrupamento, antes mesmo do rompimento dessa mínima, né? Coloca o stop no topo e deixa a projeção rolar até o take profit. Legal? E é óbvio, né, que a outra entrada mais conservadora seria realmente aguardar o rompimento e novamente, pacientemente, colocar o stop no topo. Técnico, se o stop for técnico, não tem por que ter medo, eu sempre falo isso, né? A maioria do pessoal, por ansiedade, zera a posição antes. Então o stop tem que ser técnico. Por quê? Se você opera seguindo a tendência, você tem que ser um cara muito pé frio para simplesmente levar stop toda hora que você entra seguindo a tendência, você coloca o stop no topo e o mercado pede o topo anterior. Se isso acontece com você, desculpa, você é um baita de um pé frio ou está fazendo alguma coisa errada. Então, percebe? Imagina o cara que entrou nesse rompimento aqui e colocou o stop tranquilamente lá no topo. Pô, ele está na operação até agora, né? Imagina todo mundo aqui no topo tranquilo, são operações tranquilas, por isso que o stop está no topo. Se você entra com o gerenciamento certo, se você entra com stop tecnicamente, na maioria das vezes, não tem por que a operação dar errada. A operação vai dar errada muitas vezes por quê? Porque você entra com o lote errado, você entra altamente alavancado, qualquer correção do mercado, você já se apavora e zera a posição no dedo, né? E simplesmente não tem paciência de lidar com stop técnico. Então eu vejo isso praticamente o tempo todo. Toda vez que eu pego um aluno no coaching, nesse treinamento individual que eu faço, toda vez que eu pego um aluno eu vejo isso. A gente ensina para colocar o stop técnico e o cara simplesmente zera a posição antes do preço chegar no stop. Aí aquela posição que era para ele ganhar, ele acaba perdendo porque zerou antes. Aí a gente faz aquela velha pergunta: por que que você zerou a posição? Aí o cara vai
me fala, eu zerei porque ansiedade. Só que, porra, se coloca o stop técnico no topo anterior, desculpem, ou em um fundo anterior, é óbvio que a operação vai dar certo. Uma vez ou outra vai dar errado. Imagine se você compra aqui um 44,133, ó, né? E a partir daqui você fala, aonde vai ser o stop? É óbvio, o stop vai ser aqui no fundo, nunca em cima do canal, mas pô, no fundo. Dá um espacinho e coloca o stop lá no fundão mesmo. Agora, se você tem conta pequena e quer entrar altamente alavancado, não tem técnica, não tem estratégia que suporte isso. A culpa é sua, a culpa é o seu gerenciamento. Você tem que aceitar a sua vida e do jeito que ela é. Se você opera pequeno, opere pequeno, entre com a gestão correta. Se você entrar altamente alavancado, é óbvio que o seu stop vai ser pego e você vai perder mais do que deveria. Então são algumas dicas que você deve levar aí antes de começar a se aventurar no mercado. Então vamos lá, seguindo o raciocínio de suporte e resistência. Vim no gráfico diário e já encontrei os meus principais pontos. Então eu sei que se o preço perder no gráfico diário, ele vai buscar essa região. Vamos apagar agora e vamos acompanhar em time frames menores, né? Você vem aqui nos time frames menores. Você vem aqui nos time frames menores, né? E você vai perceber que, vamos lá para 4 horas. Olha o canal para 4 horas, ó. Toda aquela marcação que eu fiz para o gráfico diário, toda aquela região de resistência e de suporte que eu fiz no gráfico diário, você consegue visualizar o quanto o preço vem segurando dentro do canal. Então o que eu fiz? Eu tracei aqui no gráfico diário, vamos de novo. Um suporte que agora vai servir como resistência, que é essa região. Essa resistência no gráfico diário que é a máxima do dia. E a mínima desse agrupamento, desse padrão de agrupamento, eu marquei a mínima do padrão de agrupamento, ok? Deu um martelinho aqui, voltou a subir, olha o martelo, ó. Aqui deu um martelo bonitaço, perdeu a máxima do martelo nessa região, ok, comprado, você vai buscar o canal, para quem comprou buscando o canal, ok. Agora, se você vai efetuar uma operação de compra, é óbvio que o stop tem que estar na mínima desse martelo. Então, a minha região de suporte está na mínima desse martelo, ok? Então aqui eu tenho uma região de resistência e aqui uma região, outra região de resistência. Então isso vai servir como referência para mim. Gráfico de 4 horas, você percebe que o preço agora, ó, ele voltou. No final da tendência aconteceu um padrão, o W. Olha só, um padrãozão aqui no final da tendência, que não foi respeitado ainda, não perdeu. Vamos aguardar ele perder. Se ele perder esse padrão, provavelmente a expectativa é que vai lá em cima. Então se ele perde esse padrão, a ideia é realmente que ele vai buscar lá por volta, isso aqui no M15, essa oscilação, por volta aqui mais ou menos aí, ó, de 1,47,753, ok? A gente espera romper, espera esse padrão romper, isso que é a operação de suporte e resistência, né? Então, ontem eu expliquei sobre seguir a tendência e hoje eu vou mostrar mais ou menos aqui o que seria essa posição aí de suporte e resistência. Nesse caso aqui, ó, o que vocês vão levar em consideração, né? O rompimento. Se ele perder a primeira região, provavelmente a gente coloca um take lá na segunda região, stop no fundo e deixa a operação rolar. Qualquer tipo de padrão aqui, se você perceber que o preço vem agrupando nessa região aqui de resistência, né, a gente simplesmente sai fora desse tipo de operação. Vamos acompanhar agora numa hora. Numa hora, olha como você percebe aquele canal, né? E o preço como vem segurando há muito tempo no canal. Cada candle desse é 1 hora. Então por isso que você vê um volume maior de candle. Então qual que é a dica? Olha como chegou aqui no canal, aqui na resistência. Ó, e aqui você já percebe, né? O preço formando. Ó, já formou o preço, já formou um padrão. Isso aqui é um candle perfurante. É o que nós chamamos de nuvem negra. Essa nuvem negra tem que ser confirmada. Tem que perder pelo menos o padrão aqui da nuvem negra, tem que ser perdido pelo menos esse padrão, essa mínima, né? Ou se começar a agrupar aqui, a gente sai fora, a gente entra na operação vendida quando perde a mínima, mas existe aqui um canal. E dentro desse canal já começa a aparecer tendências, né? Por exemplo, quando o preço descansou nesse canal aqui, ó, essa seria a primeira entrada, ó. Aqui seria uma entrada, já o preço descansando no canal, perdeu a mínima do canal. Como que você opera isso? Coloca lá o canal, traçou a resistência, traçou o suporte, projeta aqui a minha varinha mágica e simplesmente quando chegar de 80% a 100% da oscilação, sempre, na maioria das vezes, eu diria que 99 das vezes,
o preço vai fazer isso aqui, ó. Ele vai simplesmente voltar contra você no pullback, depois a favor. Isso vai ajudar, isso ajuda muito as pessoas que não sabem lidar com essa correção. Por quê? Tem cara que entra num rompimento desse e simplesmente a partir daqui, né, ele efetua a venda quando o mercado começa a corrigir só um pouquinho para fazer um pullback. E quando ele vai realizar o lucro, ele já está fora porque ele não soube, né, fazer esse gerenciamento. Por isso que eu falo, entre com lote proporcional. Se você zera a posição antes do stop técnico, até hoje eu não conheço nenhum tipo de stop que seja mais vantajoso e mais lucrativo do que um stop técnico, né? Então o stop tem que ser técnico, não tem conversa nesse sentido. Legal? Deixa eu ver aqui o Eurodólar. O Eurodólar tá dando uma altinha aqui bacana. Olha o Eurodólar. Ele tá buscando um canal, mas vamos seguir o raciocínio aqui. Deixa eu só... Daqui a pouco eu vou efetuar uma compra aqui no Eurodólar caso aconteça uma possibilidade. Então, essa é a principal região. Região de resistência no diário, resistência no diário, resistência no diário. Vamos acompanhar a M15 agora? Olha o M15, ó, já começou a agrupar. O que eu tenho de informação no M15? Eu já tenho, para a semana, os principais pontos que eu fiz no meu estudo de suporte e resistência, já tracei minhas linhas. Eu percebo aqui que o mercado vem se agrupando, ó, e está próximo ao canal. Aí sim eu posso dar uma olhada aqui no meu RSI. Eu vou perceber que quando o preço chegou próximo à resistência, nesse caso aqui, ó, olha o que o RSI deu, né? Ele deu aqui uma sobrecompra, mercado sobrecomprado. Então, provavelmente, quando ele perder esse mínima, essa mínima aqui, 1,43,425, provavelmente o nosso RSI vai passar abaixo do nível de 50. Não é ideia falar de hoje de RSI, eu estou dando só como auxílio aqui. E a partir daí, vai ser um indício para você dar um start. É mais um santinho para te dar um sinalzinho de start aqui. E a partir daqui, né, o mercado pode buscar 1,14, 1,40,691, para aí sim, quando o preço chegar a 1,40,691, nosso RSI vai gritar abaixo do nível de 30, indicando que o mercado a partir daqui pode subir novamente. Então é esse tipo de leitura que ele vai fazendo. Não é o foco da aula de hoje, mas serve aí para enriquecer o conteúdo. Legal? Lembrando que tem aulas sobre osciladores de tendência lá no curso 1.0, tá, galera? Para quem quiser acompanhar as aulas de osciladores, também está lá no curso 1.0. Ok? Então aqui eu já tenho duas posições. Olha como é que melhorou. Eu comecei a traçar o gráfico do diário, né? Encontrei as principais regiões de suporte e resistência. E lá no gráfico de 15 minutos eu percebo que essa retração aqui para o diário, ó, que essa retração e simplesmente esse caminho aqui que o gráfico está fazendo no gráfico de 4 horas, para 15 minutos, eu percebo que o mercado ele dá uma agrupada. Então aqui eu percebo que já tem uma mínima. E nessa mínima, para mim, é a referência. Perdendo essa mínima, eu posso buscar. Aí sim, eu começo a operar o canal. Então percebe que eu estou operando um canal lateralizado. Quando perder esse primeiro canal aqui, ó, né? Quando ele perder esse primeiro canal, aí sim, nós começamos a negociar o segundo canal. Se ele perde esse canal para baixo, vai ser criado aqui um terceiro canal. Então você percebe que a gente vai operando esses canais. E quando o mercado vai consolidando, a gente vai operando esses canais. Ok? Então aqui seria uma operação de compra, caso ele perder 1,44,133. Mas a possibilidade dele perder aqui 1,43,422 é muito grande. Então a gente vai buscar as regiões um pouco mais abaixo. Você pode fazer algo um pouquinho mais conservador, buscando esse suporte, né? Ou simplesmente medindo essa oscilação aqui projetada lá para baixo, ou simplesmente a região de suporte, ok? Ou mais agressivo, perder essa região de suporte aqui, ó, a gente pega o stop que estava lá, coloca no meio do caminho do lucro e vai buscar o segundo ponto. Então você tem duas referências. Quando você entra nesse tipo de operação, o Eurodólar está subindo aqui, enquanto eu estou falando a gente está perdendo uma oportunidade. Eu vou fazer uma operação de exemplo aqui no Eurodólar. Um aluno acabou me pedindo. Olha só essa situação no Eurodólar aqui, ó. Você percebe que o Eurodólar veio e testou a média. Ele veio, testou a média e está próximo à região de resistência. Esse é um tipo de operação muito perigosa, próximo ao canal de resistência. Eu não faço esse tipo de operação. Por isso que eu vou entrar com um lote um pouco mais baixo, só para dar exemplo. Legal? Essa aqui é uma conta real, tá, pessoal? Para abrir uma ordem é muito simples. Eu vou até tirar o lote, diminuir o lote aqui. Para abrir uma ordem é muito simples, pessoal. Você pode vir aqui, ó, 0,10. Eu vou abrir a 0,10 porque
é uma conta real, não vou ficar brincando. E o preço está próximo à região de resistência. É um ponto não legal para comprar. Aqui não é um ponto ideal para comprar. Mas eu vou fazer um exemplo só para realmente aí mostrar para vocês. Então eu tenho aqui uma região, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, já preenchi 0,10, você vai aqui colocar o lote que você vai comprar ou vender, né? Preencha aqui o lote, eu vou entrar com 0,10. Execução pelo mercado, eu não vou falar hoje de ordem pendente, depois eu posso falar em outro assunto. Hoje vai ser execução pelo mercado, e aí você decide se vai comprar ou vender. Nesse caso, nós estamos num canal, numa tendência de alta, o preço testou a média, e eu vou operar a média, eu não vou operar essa resistência. Se eu fosse levar em consideração essa resistência, eu não abriria essa ordem. Por quê? Porque o mercado simplesmente, eu vou até entrar com um lote mais baixo. Porque o mercado simplesmente, né, ele simplesmente aqui, ó, ele está próximo à região de resistência. Então a possibilidade do mercado voltar a conta é muito grande. Mas vamos efetuar uma compra, vem cá, aperta compra, pronto, efetuou uma compra. O que eu faço agora? Faço a minha projeção. Percebe que aqui tem um suporte e até aqui em cima uma resistência, ó. Entrei aqui, essa é a operação de rompimento. O certo é esperar fechar, mas é uma operação de exemplo, eu deixo rolar. Venho aqui e coloco, ó, minha projeção, subo ela e pego o meu take profit e arrasto até o objetivo, mais ou menos aí até 80%, 376 pontos. Eu costumo brincar que isso está ótimo. 376 pontos em um dia é fantástico. Então eu vou lá e coloco o meu take profit. Pronto, coloquei meu take profit e coloco um stopzinho nesse fundo, ó. Venho aqui e coloco o stop nesse fundo, desse jeito, e o take profit lá em cima. Aqui está uma relação mais ou menos 1 para 1. O stop, ele nunca pode ficar em cima dessa região, ó. Como eu estou utilizando o stop na média, eu vou sair quando o primeiro candle fechar abaixo da média, eu vou colocar ele um pouco mais abaixo. Mas você tem que colocar o stop abaixo dessa região. Pronto, é assim que abre uma ordem, né, de execução, uma ordem de execução a mercado. Ok? Lembrando, né, galera, que isso aqui é uma conta real, né? Eu costumo dizer, mas é uma conta que eu não opero ela profissionalmente. Praticamente no dia a dia é uma conta que eu não opero. É uma conta que eu deixo aqui resguardada. É uma conta que eu uso para operar em palestra, para operar com aluno, para operar nas aulas. Então eu acabo abrindo muita ordem de exemplo. Então é uma conta que eu não misturo. Eu costumo dizer que todo mundo deveria ter duas contas, né? Uma conta para operar profissionalmente e outra conta aí para operar no dia a dia, para passar a ansiedade, para deixar descarregar. E essa aqui é uma conta que geralmente eu faço isso. Eu uso para brincar, eu uso ela, né, para fazer umas brincadeiras, para passar ansiedade. Eu uso essa conta aqui para testar meus robôs quando tem que testar. Então é uma conta que está aqui, eu costumo dizer que é para o racha mesmo. Mas eu abri um lotinho menor. E é uma conta hoje mais ou menos aqui com 55 mil dólares, tá? Então é uma conta que eu utilizo aí realmente somente para fins, né, educacionais aí, para fazer alguns testes em robôs, etc. Então qualquer tipo de entrada é meramente educacional. Legal? Percebe que eu estou comprado aqui, mas a RSI já está dando CME5, então depende muito do seu critério de análise. É assim que a gente vai abrir essa ordem, a execução de mercado. Mas vamos voltar para o raciocínio da aula. Isso aqui eu dei um exemplo porque um aluno me pediu hoje para poder simplesmente, né, dar essa referência para ele. Então aqui você tem que ter muita paciência. Muita paciência, porque você tem que aguardar pacientemente esse canal. Eu particularmente não opero esse canal, ó. Eu não opero, vou tirar o RSI aqui. Eu não operaria esse canal, né? Particularmente não operaria esse canal. Então eu vou aguardar agora, dentro desse quadro, dentro dessa, não que a gente vai só operar o rompimento, mas dentro dessa situação, sim, você vai ser obrigado a esperar um rompimento aqui para confirmar. Até porque para 15 minutos eu não opero esse tipo de canal. Um canalzinho aí de 600 pontos, a não ser que você opere ele em M1, né? Quando ele chegar próximo, que nem aqui, ó, chegou próximo à região de suporte, você percebe que tem uma máxima sendo perdida no padrão, um engolfo de alta. Aqui você percebe, né, que teve um rompimento do topo anterior, ele testou o topo anterior, voltou lá para cima na máxima da oscilação. Olha que coisa linda, né? Como funciona. Na máxima da oscilação, fez o pullback, deixou aqui um engolfo de alta e agora volta a subir. A probabilidade agora, como eu expliquei na aula de ontem, é isso aqui, ó. É o mercado vir agora e fazer isso, ó. Ele vem, né? Ele fez um fundo aqui, rompeu, fez a projeção agora, ó. Essa é ele chega na máxima da projeção, faz o pullback. Então aqui você tem um fundo,
Ó. Aqui você tem outro fundo. Então o que ele faz agora? Ele vai perder esse topo e vai buscar essa oscilação. Então ele perde o topo, vai buscar essa oscilação aqui acima, rompeu, vai buscar de novo essa oscilação assim para novamente fazer o pullback aqui, ó. E novamente ele perde esse topo, rompe o topo, busca lá em cima na máxima dessa oscilação e volta para fazer um pullback. Sabendo lidar com isso, sabendo fazer esse tipo de leitura, é muito difícil você efetuar erros, porque ou você pode fazer uma compra com stop mais barato antes de romper, ou você faz a operação rompendo. São dois tipos de operação que você vai poder fazer. Ou aqui embaixo, quando testar o pullback, né, e você vê que testou um pullback, ou simplesmente quando romper. Então são dois tipos que vocês seguem nesse raciocínio. Mas não é a ideia de hoje, eu falei sobre isso ontem. A ideia de hoje é realmente falar sobre suporte e resistências mais básicas. Então aqui, ó, o que eu vou aguardar? Eu vou aguardar romper. Rompeu, vou embora, deixa rolar e a operação segue a tendência, segue no caminho, né? Esse é um ponto muito favorável para efetuar uma compra e é óbvio, né? 1,43,222 aqui para 1,43,661 é um ponto favorável para venda. Gráfico de 1 minuto, percebe que o agrupamento é muito mais forte. Ele veio, agrupou, né? Caiu, agrupou novamente aqui, fez um padrão de agrupamento, próxima região de resistência, ó. Então o mercado consolidou e a partir daqui no gráfico de minuto eu vou encontrando minha referência. Quer operar 1 minuto? Vem aqui, espera perder o topo anterior, eu tenho outro agrupamento aqui, espera perder esse topo, coloca o stop no fundo e segue seguindo a tendência. Nesse ponto você vai entrar o quê? Entra nesse rompimento e entra aqui buscando 1,44,113. Percebe como o pessoal busca o santo grau à toa? Percebe como o pessoal fica correndo atrás de um milagre à toa? Enquanto o pessoal corre atrás de milagre, os espertinhos estão por aí roubando, os espertinhos estão por aí vendendo indicadores que não funcionam, vendendo cursos, vendendo sonhos, né? Sendo que o mercado é muito mais simples e muito mais tranquilo para operar. Dessa forma você não se mata, você não vai se estressar, você vai operar tranquilo, porque você vai aguardar pacientemente essas regiões. E é óbvio que você pode operar só isso se você quiser. É óbvio que é legal ter um amplo conhecimento. Mas tem alunos, por exemplo, que quer operar só isso, ele opera só isso. Eu conheço pessoas que ficam nisso a semana toda. Tá errado? Não. É o estilo que ele está operando. Eu, como geralmente opero de tudo, nos meus cursos, eu acabo apresentando várias possibilidades. E esse curso, na verdade, né, é uma incrementação da minha técnica dentro do que já existe análise técnica. Eu utilizo meus níveis, a minha teoria, dentro de um quadro que já existe na análise técnica. Eu utilizo a mesma coisa, por exemplo, do que já existe em teoria de Dow, em teoria de Elliott, né? Eu não vou tocar nesse assunto teórico porque não vale a pena. Se fosse para falar de teoria aqui, a gente ia perder muito tempo. Mas vocês podem estudar, né, em alguns livros por aí, teoria de Dow, teoria de Elliott. Isso vai ajudar muito a entender toda essa questão de rompimento, de onda, de tendência, né? Então, esse rompimento aqui eu buscaria assim lá em cima. Por quê? Porque na verdade toda essa consolidação, toda essa região de suporte e resistência que eu marquei, todas essas principais regiões aqui de suporte e resistência, na verdade, onde ela está? Ela está acontecendo dentro de uma consolidação aqui, ó, dentro de uma tendência. Olha essa tendência. E é uma consolidação praticamente dentro da tendência. E o mercado vem aqui praticamente triangulando simetricamente. Essa na verdade é um triângulo simétrico. O triângulo simétrico rompeu para cima, rompeu para baixo e entra comprado. Se ele romper para cima aqui, ele vai buscar um 44,133. Já sirva como análise aí, né, no GBP USD. Então aí já sirva como análise. Traçar suporte e resistências não tem tanto segredo. O maior segredo é a ansiedade e é lidar com a hora certa de apertar o player, né? Então isso você acaba juntando toda essa informação com a aula de ontem. Praticamente eu diria que é tudo que você precisa saber para começar a operar o price, já para ter uma ideia e começar a negociar price action de uma forma diferente, a negociar o price action aí de uma forma diferenciada e com muito mais qualidade, né? Se você geralmente aguarda essas regiões serem perdidas, é óbvio que você vai ter que utilizar sempre o stop técnico. Então pacientemente agora eu vou guardar no gráfico de 1 minuto aqui, eu aguardo, espero perder e vou embora.
Tudo isso aqui no gráfico de minuto, mas eu vim lá de baixo. Ó. Todas essas regiões, essas linhas, eu encontrei desde o gráfico diário. Ó. Eu vim lá do gráfico diário, tracei todas essas linhas, encontrei para 4 horas, encontrei para 15 minutos, né? Como vocês podem perceber aqui, toda a região, e vim encontrando aí as regiões até o gráfico menor. É assim que vocês vão traçar as principais regiões de suporte e resistência nessa região gráfica, ou seja, operar de acordo com o que o gráfico vai mostrando, de acordo com o quadro gráfico. Então você acaba negociando sempre de acordo com esse quadro gráfico, ok? Suporte e resistência são figuras bem tranquilas para você negociar, ou seja, sempre próximo à região você vai encontrar as consolidações, os canais, vocês vão encontrar aí regiões em figuras geométricas, né? Mas sempre na mesma ideia. Sempre na mesma ideia de um suporte e resistência. Pega, por exemplo, aqui, essa questão que eu mostrei para vocês aqui é o eurodólar. Agora eu já entrei para 15 minutos, eu estou com stop na média de 8 períodos, eu deixo rolar. Enquanto o preço não fechar na média, eu saio fora. Ou simplesmente coloco uma stop na média de 20. Ó. Operação realizada aqui no eurodólar, eu vou deixar ela rolar. Lembrando que está a próxima região de resistência. Eu vou até tirar essa linha aqui, porque eu não estou utilizando um rompimento nessa operação. Eu operei simplesmente com o preço na média. A tendência é de alta, o preço volta na média, perde o topo anterior, é compra na certa. Ok? Então a gente pode seguir a tendência. Já entenderam que aqui está o nível de oscilação, então eu já posso tirar. Bacana? Vamos seguir a ideia. Então, regiões de suporte e resistência são regiões simples para negociar. O importante é sempre você se adaptar. Lembrando que do gráfico maior para o gráfico menor, você acaba se encontrando muito mais no gráfico, você acaba tendo uma qualidade de acerto, você diminui o risco da operação, né? Diminui a possibilidade de ruídos, até porque em gráficos menores, gráficos de 1 minuto, gráfico de 15 minutos, acontecem muitos rompimentos falsos, muitas ideias falsas. Então a partir daí, simplesmente você vai esquecer essa região, esses rompimentos falsos, e vai operar de acordo com o time, do maior para o menor. Região de suporte e resistência, na minha opinião, você sempre deve considerar os gráficos maiores. Como você percebeu, eu utilizei nesse gráfico as máximas do dia, a máxima da semana, a mínima da semana, a máxima do dia e a mínima da semana como referência. Pronto, eu já tenho um canal formado entre a máxima do dia e a mínima da semana. Se esse canal perder e vai buscar lá em cima a segunda região, é um detalhe, né? É assim que a gente vai trabalhar. Até porque se você traçar aqui, ó, e buscar um nível, né? Essa teoria nada mais é do que uma teoria de expansão, né? Se você traçar uma expansão aqui praticamente, ó, ela vai buscar lá no nível, né? Ela vai vir aqui buscando o nível e a partir daqui cai 161,8 FIBO é aqui na região, né? Então praticamente aí é o que vocês precisam saber para poder negociar o price da forma mais pura. Na verdade, isso aqui ele pode estar buscando um baita de um pullback gigante. Ele pode estar buscando aqui essa região agora, que consolidou, né? E depois o preço perdeu. Ele pode buscar novamente esse pullback para depois voltar a cair novamente, porque foi uma onda muito forte aqui. Então ele pode querer corrigir dentro desse tamanho dessa onda e praticamente depois voltar a cair e formar um fundo mais baixo que o fundo anterior. Mas aí a questão é aguardar. Enquanto ele sobe, a gente fica fora de venda. Legal? Nessa questão, é sempre muito importante você encontrar essas regiões. Percebe agora, ó, no quadro gráfico aqui, ó, no canal, por exemplo, dentro da mesma teoria, você percebe que dentro desse canal, ó, eu já tenho o quê? Olha, isso aqui não é um canal de alta, eu falei na aula de ontem. O canal de alta a gente vai traçar onde? A gente vai traçar esse canal de alta aqui ligando os principais topos. E você também pode traçar o canal ligando aqui os principais fundos. Eu tenho aqui já pronto um canal de baixa. Então esse canal de baixa eu expliquei em todo tipo de operação a favor da tendência, né? Para você operar isso aqui no quadro, é óbvio que você pode operar esse canal dentro do canal aqui, que vai formando dentro de um canal. Aqui formou um canalzinho, rompeu, testou o canal novamente e caiu. Rompeu aqui, voltou, perdeu o canal, subiu lá em cima. Eu não gosto muito de misturar. Quando é seguindo a tendência, é seguindo a tendência. A gente evita qualquer tipo de operação contra a tendência. Existem pessoas que se dão bem operando contra a tendência, mas não é o caso, né? São operações mais curtas, ideais para scalp, mas na verdade acabam não tendo a mesma funcionalidade.
Nesse caso, eu recomendo você usar suporte, canal é canal, não misture a aula de ontem com a aula de hoje. Depois você vai operar em cada tipo de quadro diferenciado. Quando acontecer uma situação X, você vai fazer. Quando acontecer aquilo, você vai fazer aquilo. Não dá para misturar a ideia, né? Então, nesse caso, suporte e resistências, eu venho simplesmente traçando do gráfico maior para o gráfico menor. Vamos esquecer esse canal, que não é a ideia da aula de hoje, mas é só para dar uma revisada, né? Então, é muito importante você fazer esse tipo de estudo. Eu vou pegar mais uma paridade aqui para encerrar a aula, só para dar um outro exemplo. Percebe aqui o eurodólar? Vamos dar uma olhada no eurodólar? Deixa eu só limpar aqui. Opa, beleza. Olha o eurodólar no gráfico diário. O que você consegue perceber aqui no eurodólar no gráfico? Imagina o mercado vai abrir lá no domingão, você vai traçar o estudo para a semana toda e vai simplesmente trabalhar de acordo com aquele estudo. Percebe que em muitas análises eu faço isso. O que geralmente eu vou fazer? Eu venho, traço aqui minha região, deixa eu só tirar isso aqui. Eu traço aqui, né, a minha região de resistência, ó, como aqui, ó, eu tenho, essa aqui para mim é uma região de resistência, ó. Isso aqui, ó, é uma região de resistência, ó. Então, a partir daqui eu já tenho uma referência. Aonde que eu posso utilizar uma mínima? A mínima do dia anterior. Depois eu posso utilizar esse canalzinho aqui como um outro fundo, ó. E essa mínima como um outro fundo de referência. Então, eu vou pegando essas mínimas como referência. Vamos lá? Vem aqui, ó. Resistência. Aqui é uma resistência importante para mim, ó. O preço chegando próximo aqui, a gente já começa a aguardar a venda. Tudo no diário, né? Então, o preço chegando próximo à resistência, eu posso diminuir o time frame, ir lá no 15 minutos e já aguardar e sentar o pau aqui na venda. Ou seja, venho aqui, espero qualquer tipo de padrão, ou um padrão de agrupamento, né? O preço agrupando aqui próximo à resistência, ou espero qualquer sinalzinho aqui de candle e efetuo a venda quando perder. Legal? E coloco o stop lá no topo. Mas vamos voltar lá. Então, aqui eu já tenho uma resistência, ó. Aqui eu já tenho a mínima do dia anterior. Ó, mínima do dia anterior. Essa aqui é a mínima da semana. Se vocês quiserem ir escrevendo também, é muito legal, né? Escreve aí, eu não vou escrever aqui, mas vocês podem ir escrevendo. Por exemplo, vem aqui, ó, e escrevam aí, ó, mínima da semana, né? A mínima da semana, mínima do dia anterior. Né? Aqui no caso vocês podem escrever também a máxima, né, de todo esse agrupamento aqui, ó. Essa máxima aqui está praticamente a máxima aí para 3, 4, quase que a máxima do mês, né? Então aqui vocês podem escrever, ó. Nesse caso aqui, né, seria a máxima do mês, a máxima mensal. Então vocês podem escrever do gráfico para o gráfico menor quais são os principais pontos de resistência e suporte. Pronto, já traçou? Vai lá no gráfico menor e fica acompanhando. Vamos ver o 4 horas? O 4 horas já chegou próximo agora esse canal. Se ele perder 109,797, eu vou simplesmente fazer a minha oscilação aqui e vou buscar lá em cima. Vou buscar aqui, ó, mais ou menos aqui por volta, né? Vou buscar aqui mais ou menos por volta de 1,10,918, ok? Se perder esse nível. Se ele testar o nível aqui e voltar, como aconteceu, e percebe como que acontece os padrões próximo à região de resistência, é ou não é? O preço chega próximo do canal, acontece aqui um fato bacana e o preço despenca a partir daqui. E olha o que vem acontecendo, ó. Aqui você tem a baita de uma estrela, olha que estrela. Com um puta de uma mega de um rabo, olha o tamanho dessa estrela. Chegou aqui, você tem praticamente um engolfo de baixo, ó. Caiu novamente aqui, você tem o que? O que eu chamo de agrupamento. Esse aqui é o padrão de agrupamento. Padrão de agrupamento. Não esqueçam esse nome. Sempre vai acontecer próximo à região de resistência, uma região de suporte. E aqui o preço dá uma agrupada. Legal? Agora novamente caiu. Deu novamente aqui uma estrela, ó. Perdeu a mínima da estrela e voltou a despencar. Que coisa linda, né? Perdeu a despencar, era uma entrada fantástica aqui. Aqui novamente, né? Deu uma estrela da noite, voltou a cair quando perdeu o padrão. E aí você vai percebendo o engolfo de baixo e você vai percebendo aqui, ó, como que o padrão vai. Agora ele está chegando de novo próximo à resistência. Se vai romper ou não, ninguém sabe.
Só que vocês devem avaliar a situação, né? Aguardem pacientemente essa situação e aí sim vocês efetuam a entrada. Tudo isso para 4 horas. Percebeu um padrão desse para 4 horas? O que você faz? Porra, vamos supor que aqui vai dar um padrão. Vem aqui, traça a mínima no 4 horas do padrão. Traçou a mínima do padrão no 4 horas. Vai lá no gráfico de 15. Olha que marcação linda, né? Você já tem aqui no gráfico diário toda a marcação do gráfico diário. Dos principais pontos de suporte e resistência. Vai lá no gráfico de 4 horas e percebe, ó, que tem todo o movimento. Provavelmente ele vai chegar a um 09797 e volta a cair aqui. Simplesmente, né? Para respeitar o canal, aí volta a subir novamente. Então são várias possibilidades que vão acontecendo. E você vai perdendo, muitas vezes, por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento, às vezes, vocês acabam perdendo. Outra questão importante também é você vir no gráfico menor. Vamos para 1 hora agora? Para 1 hora, a hora que você percebe, ó, preço já deu um candlezinho de queda e praticamente aqui o preço segura. Vamos ver se ele vai perder. Aí você não tem paciência para esperar 1 hora? Vai lá para 15 minutos. Vem para os 15 minutos, ó, e percebe que o preço já começa a perder força. Começa a fazer uns candlezinhos bem baixinhos, bem pequenininho, próxima à região de resistência. Isso aqui é um sinal que o preço pode perder força e voltar a cair, né? 1 minuto, por isso que eu falei que eu não gosto de comprar próximo a canal. E 1 minuto, o padrão aqui já está agrupando, ó. O preço já começa a agrupar, só que você deve levar 2 considerações para o gráfico de 1 minuto agora. Se ele perder no gráfico de 1 minuto esse suporte, ele vai buscar um 09395. Ok? Se ele perde esse suporte. Se ele perder essa resistência, ele vai buscar um 09797. Então você pode ir operando isso a semana toda. Não tem controle ainda emocional, não sabe lidar com a ansiedade, não está muito preparado, não tem muita técnica, não tem ainda muito gabarito de mercado, porra, opera só isso. Muitas vezes eu me pergunto por que eu não opero somente uma coisa. Então assim, vocês devem se perguntar também. Então, opere aos poucos, vai operando aos poucos. À medida que você vai agregando conhecimento, você vai utilizando e vai colocando mais técnica, né, dentro aí do seu trading system. Mas isso aqui é uma forma muito simples de operar somente o preço, de pegar somente preço. A única base de informação que você tem aqui é preço e executar as ordens com segurança, né, de acordo com o que o mercado vai mostrando aí algumas possibilidades. Então você pode seguir tendência, você pode aproveitar esse quadro para seguir uma tendência, quanto você pode também utilizar esse quadro para operar rompimento, para operar segmentos de tendência, para operar um preço na média, como eu mostrei no comecinho da aula. Então esse tipo de marcação de suporte e resistências é simplesmente o que eu chamo de regiões negociáveis, aonde do gráfico maior você encontra as principais regiões e a partir daí você faz toda a entrada de acordo com os gráficos menores aí para o day trade, né? O que nós chamamos de intraday. Você avaliou lá no gráfico maior, mas simplesmente para ter uma taxa de acerto melhor, mas você vai fazer a entrada aí para o day trade à medida em que ela vai acontecendo. Bacana, a aula de hoje foi bem rapidinha, aula 3, onde eu não vou misturar muito o assunto. O assunto de hoje foi suporte e resistência e como encontrar essas principais regiões negociáveis, utilizando aí a minha teoria de expansão como objetivo e sempre utilizando aí o stop técnico. Bacana, eu acho que para não confundir e não dar aquele acúmulo de informação, eu vou ficar na aula de hoje nesse conteúdo, somente suporte e resistência, que é a ideia da aula. Então tentem não misturar muita informação. A ideia de ontem é naquele quadro gráfico, em quadro gráfico em tendência. A ideia de hoje é um quadro gráfico para você encontrar regiões negociáveis. Você pode misturar esse quadro gráfico. Se você perceber, todas essas regiões negociáveis, elas estão acontecendo aonde? Dentro de uma tendência. Então você já está pronto. Olha a base que você já tem aí somente com essas 3 aulas, né? Você já tem aqui, você já sabe operar o canal, você já sabe encontrar as principais regiões negociáveis, então você já está praticamente apto a encontrar canal e regiões negociáveis no gráfico. Você sabe que dentro do canal continuação de tendência, perdendo uma região ela vai buscar outra, perdendo uma região ela busca outra, e a tendência vai ser contínua, até a tendência ser perdida. Então é uma arma já. Praticamente o curso poderia parar nessas 3 aulas, tem mais 7 aulas pela frente, eu acho que vai agregar aí muito conteúdo na vida de todo mundo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por acompanhar o meu canal.
Muito obrigado aí aos 8.000 membros, né, lá do nosso grupo. Na última palestra, praticamente aí 887 pessoas. Chegamos a um total aí de 887 pessoas na última palestra. Muito legal mesmo esse movimento todo aí em cima do Forex, né? E muito obrigado a todo o carinho e a todos os feeds que eu recebo. Espero estar realmente ajudando e somando sempre. A aula 4, galera, eu vou postar a aula 4 somente na segunda-feira. Então, aula 1, aula 2 e aula 3. E no dia 29, 30, dia 31 de janeiro, na segunda-feira, eu vou postar aí. Hoje é 28, só 29, domingo 30, 31. Na segunda-feira, eu vou postar aí a aula 4. Bacana, fiquem com Deus e até a próxima.